Os vossos filhos não são vossos filhos. Vossos filhos são ânsia da vida. Vós sois apenas os arqueiros que lançam essas flechas ao infinito. Khalil Gibran. Vós sois apenas os arqueiros que lançam essas flechas ao infinito. Khalil Gibran. Khalil Gibran é um grande pensador, um grande escritor, famoso pela sua obra O Profeta. Essa frase dele é muito curiosa porque ela se encaixa perfeitamente no conceito de filho, pais. Nós temos uma maneira equivocada de compreender que os nossos filhos, são nossa propriedade, quando na verdade os nossos filhos são apenas espíritos que vêm para conviver conosco durante um determinado período de tempo e posteriormente eles regressam à pátria espiritual, como todos nós faremos algum dia. Mas, por uma questão de ignorância da maioria das pessoas, por desconhecer a realidade, imaginam que o filho é propriedade sua. Então, olha, os filhos que eu coloquei no mundo biologicamente, eu sou apenas o pai do corpo físico. Vamos entender isso de uma vez por todas, em caráter definitivo. O espírito que ali habita aquele corpo, ele vem de Deus. Então eu não sou pai do corpo, do espírito, sou pai do corpo apenas. Isso me traz uma tranquilidade imensa e me traz de volta uma responsabilidade gigantesca. Porque a pergunta é a seguinte: esse filho que está sob minha tutela, sob meus cuidados, durante um período que eu não sei quanto tempo, o que eu devo fazer? Até onde vai a minha responsabilidade? Ora, a responsabilidade vai durante toda a vida que esse espírito aqui conviver com você em corpo físico, encarnado, como vosso filho. Mas é bom que a gente compreenda que, como disse bem Khalil Gibran, os vossos filhos são ânsia da vida, ou seja, os vossos filhos têm que partir para exercer as suas vidas. Partir, que eu digo, é viver as suas vidas. Eles não ficam de pendurado, agregado a você nem a mim. Nós somos apenas os arqueiros que lançamos essas flechas ao infinito. Do ponto de vista espiritual, volto a repetir, você é pai, você é mãe apenas do corpo físico. Este corpo físico aqui que me forneceu foi meu pai e minha mãe biológicos. Mas eu sou filho de Deus, eu, espírito, que estou Vandilson. Veja como é que eu disse, eu, espírito, que estou Vandilson, sou filho de Deus. Então, quando eu digo eu sou, é definitivo. Eu sou filho de Deus e estou Vandilson, filho biológico de Dona Fulana e de seu Fulano. Foi muito claro agora? E eu tenho as minhas demandas, eu tenho as minhas necessidades de exercer a minha vida. É lógico que eu sou grato eternamente ao meu pai e à minha mãe biológicos, mas eu agradeço infinitamente ao meu Pai maior, que é Deus, o Criador de mim, de você, de todas as coisas, de todos esses universos, de todas essas galáxias. Deus é onisciente, onipresença e onipotência. Nunca nos esqueçamos desses predicados. É tudo que a gente pode compreender de Deus, nada além disso. Por mais que você queira compreender Deus, você fica enrolado em seus próprios pensamentos, porque nós não temos ainda no nosso psiquismo, nós não temos ainda aqui nas nossas engrenagens psicológicas dados que nos permita girar
e vê com clareza. Algum dia, disse os Espíritos, poderá ser que vocês vejam a Deus. Jesus, por exemplo, é um espírito elevadíssimo. Há 40 bilhões de anos, que é o tempo que a Terra foi construída, Jesus foi um dos construtores da Terra. 40 bilhões de anos. Meu Deus do céu. É muito tempo no nosso calendário. Então, Jesus, como espírito, que é evoluidíssimo, moralmente como o é, já conhece a face de Deus. Jesus é meu irmão, é seu irmão, porque Jesus também é um espírito. Jesus, quando esteve conosco aqui, que se corporificou, conta-se que foram necessários 500 anos de projeto e de processo para que ele pudesse reduzir o seu tamanho em um corpo físico, para que ele pudesse nascer aqui como nós nascemos naturalmente no ventre materno. Então é tanta história que a gente precisa compreender, não é? O Espiritismo nos dá um grande caminho, nos dá uma dianteira muito grande quando nos diz que Deus é a onisciência presente, os Espíritos assim falaram para Allan Kardec, nos clareia sobre a questão das reencarnações, que nós voltaremos aqui o número de vezes que forem necessárias para que a gente vá aprendendo, vá evoluindo, vá amadurecendo pouco a pouco. Mas tem coisas que nós não sabemos. A gente vê esse telescópio que está viajando aí, o James Webb, que está em volta do Sol, não é? Tirando fotografias de galáxias que estão a 400 bilhões de anos-luz daqui. Se nós fôssemos viajar na velocidade do pensamento, nós demoraríamos 500 mil anos para chegar lá. Essas são as tarefas que Deus constrói. E nós, seres humanos, que somos meramente, entre aspas, né, seus filhos menores, estamos aqui muitas vezes preocupados com coisa nenhuma. Santo Deus, né? Como é difícil a gente se compreender, como é difícil a gente evoluir, não é? Porque se nós não queremos tomar consciência de nós mesmos, quem somos nós, como é que a gente quer tomar consciência, o conhecimento de outras coisas mais elevadas? E foi isso mesmo que Jesus disse na época que esteve conosco, aquele Senhor, o doutor da lei, né? Vós não sabeis as coisas da terra, como quereis saber as coisas do céu. Então nós devemos acelerar o nosso processo de aprendizado para compreender um pouco mais além do que está aqui, ó, no nosso nariz. Há um palmo do nosso nariz e a gente não compreende. Nós não compreendemos quem somos nós. Como é que nós ousamos a querer compreender outras coisas? Repare se não há nesse processo um demérito para nós, né? Uma espécie de uma desobediência fatídica, né? Eu sei que ninguém morre.
Deus nos criou espíritos imortais. Então, por que eu vou ficar preocupado porque alguém perdeu o corpo físico? Se eu sei que ele continua vivendo, né? Se eu tenho contato com aqueles ditos mortos, eu tenho contato, eu os vejo, eu converso com eles, né? O que é que me resta na existência? Aprender o quê? Tudo o que for possível aprender, porque eu tenho também um limite. Então nós não podemos nos abandonar nunca. E a jogada de partida é buscar esse autoconhecimento. Quem eu sou? Um espírito imortal. Ok. De onde vem um espírito imortal? O que é que ele tem de proposta na sua própria vida? Então, meu querido e minha querida irmã, eu deixo para vocês um abraço e peço que tenhamos paciência e sabedoria, tenhamos a paciência para compreender que somos todos uma única família e que esta família necessita se compreender, necessita fazer as pazes para continuar seguindo o rumo da vida. Namastê, namastê. Jesus esteja em seu coração, hoje e agora e sempre. Muita paz, muita paz.